Agora, vamos descer lá da Rio Grande do Sul? Sim, agora são 8h11, cruz aberta na grama há 80 anos, em Erechim, no Rio Grande do Sul. Vamos conferir. Prestem muita atenção isso aí, muito bom isso aí. Lá no interior do Rio Grande do Sul tem uma história que envolve fé e mistério. Uma cruz está encravada na grama e diz que não cresce nada ali dentro há cerca de 80 anos. E seriam sinais da aparição de Nossa Senhora Aparecida a uma agricultora. Confira mais na reportagem. Estamos em Erechim, noroeste do Rio Grande do Sul. Bem no alto do morro, quase escondida por centenas de araucárias, está uma antiga propriedade rural que atrai romeiros de todo o país. Bem no centro do gramado, o desenho de uma cruz formado na grama e a casa, onde a rotina de uma família mudou completamente após o que seriam as aparições de Nossa Senhora Aparecida, a agricultora, Dorotea Menegon Farina, que a gente pode ver nestes raros registros gravados por familiares na época. Viemos com uma carrocinha com 3 burros que nem era tomado. Nós tínhamos serra-fita, todas as ferramentas do artesano, e a nossa mudança era uma pequena caixa de ouro. Quem nos recebe para contar mais é o seu Piccoli, antigamente vizinho da propriedade e que ficou encarregado de repassar os registros adiante. Ele conta que a primeira aparição teria acontecido em 1944. Mas antes disso, Dorotea, na época com 4 filhos, já tinha vivido uma experiência de vida e morte. Ela começou a ficar doente, tão doente, que chegou num ponto que ela não saía mais de casa, de tão doente que ela estava. Mas ela continuou a pregar a catequese aqui na casa. As crianças vinham aqui aprender a catequese. Era um câncer maligno que ela tinha. O câncer avançou tanto que ela morreu. Morreu, veio 2 médicos, veio um padre naquela época. Os médicos testemunharam, provaram que ela estava morta. Aí os vizinhos fizeram um caixão de tábua de madeira para ela. Colocaram ela morta dentro do caixão. E botaram na sala, lá em cima de uma mesa, velaram ela noite inteira morta. No dia seguinte, quando foram para sepultar, ela ressuscitou. Os parentes dela de Veranópolis vieram aqui para vir no enterro dela. Chegaram aqui e acharam ela carpindo uma cebola na horta. A história se espalhou rápido pela cidade e gerou muita comoção. Imagina, época dos primeiros imigrantes, isso tudo antes do rádio ou da TV. Mas foi no episódio que aconteceu anos depois, no tanque de lavar roupas próximo ao córrego, que as histórias da propriedade ganharam ainda mais força. Desceu uma luz do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, assim veio descendo, descendo. Chegou sobre ela no tanque, se abriu um clarão forte. E no meio daquele clarão forte que se abriu, ela escutava uma voz feminina que pedia oração e penitência pelos pecadores. Ela fugiu. Ela fugiu porque ela não sabia o que estava acontecendo. Ela se escondeu para cima, assim, tinha uma capoeira, e ela ficou esperando para ver o que ia acontecer. Quando aquele clarão que estava no tanque foi embora, e aquela voz feminina parou de falar, ela voltou no tanque para lavar roupa. Quando ela começou a lavar roupa, se repetiu todo o sinal de novo. Eu queria sair do tanque, mas eu sentia que era uma coisa que me prendia lá, que não podia sair. Daí peguei e comecei a rezar a Ave Maria. E veio aquela voz no meio daquele clarão que disse penitência pelos pecadores. Piccoli conta que a agricultora ficou confusa, mas ainda assim rezou um terço nos dias seguintes, pedindo por ainda mais um sinal de Nossa Senhora, que teria acontecido no último dia de prece. E aquela voz veio, bateu sobre ela, abriu um clarão forte de novo, aquele clarão deu no chão. Aonde deu o clarão no chão, o calor que se manifestou, a grama secou, branqueou, e na grama seca ficou estampada a cruz. E naquele momento uma voz feminina, suave, que dizia:
oração e penitência pelos pecadores. Imagina só, década de 40 e uma cruz simplesmente aparece no quintal de uma propriedade rural. A notícia se espalhou como na velocidade da luz e olha que naquela época nem tinha internet. Veio gente de tudo quanto é canto só para ver. Uns acreditavam, outros duvidavam. Tanto que a cruz chegou a ser desmanchada por 5 vezes, na versão mais polêmica de todas, pela própria Igreja Católica. Aí a igreja começou a dizer, foi ela que fez a cruz, é só para explorar, não é verdade. Quanto mais a igreja proibia o povo vir e desprezava, mais a fé do povo humilde aumentava. Eu estava aqui, eu era pequeno, mas eu estava aqui. Tinha povo aí que subia nas árvores até. E era um dia que Nossa Senhora vinha trazer a mensagem para ela. Ela estava de joelho ali com nós, rezando um terço, começou a tremer aqui. Sinais, as árvores tremiam, começou a vir do céu para baixo, em forma do Espírito Santo, fogo, bolhas de fogo. Chegou o padre, caminhou, ele disse para ela, o que está fazendo ali, louca? Eu vou te dizer que hoje eu vou cavocar de novo essa cruz aqui. Vou destruir tudo hoje aqui. Ela de joelho, ela disse, faça o que tu quer. Vamos ver se tem um sinal. Ele pediu uma coisa impossível de acontecer. Ele disse, tu vai me dar uma fonte de água hoje? Vai vir uma fonte de água? Ela ficava quieta. Aí ele entrou, tocou fora os porcos, ajuntou um sabugo do milho que ele tinha dado para os porcos, e ele de pé dentro da cerquinha em cima da cruz que ele capinou, ele mostrava aquele sabugo, ele dizia assim para o povo, vamos ver se agora vem o sinal. Eu vou jogar esse sabugo, aonde cai esse sabugo, tem que verter água. Ele jogou o sabugo lá de dentro da cruz, onde caiu, verteu aquela fonte de água que está lá, que nunca mais secou. Até hoje, a cruz está aberta, com alguns sinais de escavação, e a explicação, segundo o encarregado, está nas pessoas que levam parte da terra como sendo sagrada. Quando destruíram a segunda vez que semearam trigo, inclusive está nos repórteres de jornais lá dentro, no painel lá, destruíram tudo, semearam trigo parelho lá dentro, nasceu o trigo, aonde era a cruz, o trigo só apontou da terra e secou, e os 4 cantos ele floresceu na altura da cerca. Baixou a terra, e o trigo floresceu, e a cruz voltou. Uma destruição que eles fizeram, ficou 4 dias, umas pessoas encarregadas, mandadas pelas autoridades, ficavam aqui dia e noite, porque eles diziam que ela ia fazer a cruz de novo. Quando foi no 4º dia que eles estavam ali, que se deram de conta, a cruz já estava desenhada. A última destruição da cruz eu presenciei também. Estavam mais de 50 pessoas aí, um pouco cada um, jogamos a terra de volta. Em 2 dias já dava para ver a cruz se formando de volta. No dia da Romaria, que era 7 dias depois, já estava a cruz estampada. Até hoje, ninguém mais mexeu até ali, e até hoje ela está ali, perfeitinha. Os jornais de época do interior à capital do estado falam sobre os acontecimentos, algumas vezes narrando os depoimentos de quem estava no local, outras vezes condenando e satirizando. E uma nova passagem da vida de Dorotéia também fica marcada nestas páginas. Assim, todas as quaresmas ela passava pelas dores do Divino Filho. Ela possuía 5 chagas no corpo, nas 2 mãos, nos 2 pés, e onde Jesus foi lançado no peito. Ficava que nem morta, não dava para ver que respirava, nada. Até o domingo de Páscoa, de manhã. Um pouquinho antes das 6,
Eu assisti 3 vezes ela fazer tipo a ressurreição. Tipo uns 15 minutos antes das 6, a primeira coisa começava a sangrar. Onde Jesus foi coroado, ela tinha todos os pontinhos na testa, o sangue escorria pelos olhos. A minha mãe secava o sangue e meu pai segurava uma lanterna que estava ali no clareado do dia. Aí todas as chagas sangravam, nas mãos, nos pés. Ela tinha vômito de sangue, ela vomitava bolas de sangue. Ela sentava, começava a conversar, ela chamava o pessoal que estava por aí para ir rezar na cruz. Dorotéa teve ao todo 8 filhos. Morreu em 1988, aos 76 anos. Nas aparições, dizia que ouvia o pedido de Nossa Senhora para a construção de um santuário, que só se realizou meses depois da morte, feito pelas mãos da própria comunidade. São mais de 100 mil visitantes por ano, muitos deles em busca de pedidos, ou para agradecer o que seriam graças alcançadas. Eu tinha problema com fascite plantar, esporão de calcânio. Já havia feito vários tratamentos de fisioterapia, medicamento, passei por vários médicos. Eu já estava há 3 anos fazendo tratamento e nada resolvia. Até que um dia meu esposo comentou desse lugar aqui, né? E aí eu disse, não, então vamos lá, vamos... Porque assim, a gente não era devoto, não tinha fé até então, né? Fiquei de pé descalço e caminhei nos passos que tem aqui na frente. Fiz uma oração e começamos a frequentar o lugar. Em questão de 30 dias, eu já tinha me curado dos pés, eu não tinha mais dor, eu já caminhava normal, eu consegui usar calçado que eu sempre gostava de usar. Os passos que a Edinara se refere teriam sido os últimos sinais que apareceram na propriedade, em 2020 e 2021. Dia 14 de setembro de 2020, mas dia 20 de setembro, que a data farroupilha, a gente começou a ver as pegadas, o gramado secando. E se estampou essas pegadas, né? Mas ela dizia que os sinais cada vez iam aparecer mais, para as pessoas se voltarem a Deus. O que ela fala, ela falava que ia chegar um tempo que ia acontecer terremotos, guerra, os rios iriam transbordar, os mares e os rios iam abocanhar as cidades. Olha o que está acontecendo. São os primeiros sinais. Ao longo dos anos, a propriedade se transformou em ponto de oração e fé e hoje com o aval da Igreja Católica, responsável pela parte espiritual. Apesar de ser chamada de santa, Dorotéa nunca passou pelo processo de beatificação. E a Igreja de Jesus, a Igreja primitiva, não exigia processo de santificação e beatificação. As pessoas ficavam santas por aquilo que eram na vida. E aqui ela é santa. Porque os processos de canonização e santificação entrou quando a teologia entrou na igreja, 1964. Então, e aqui a gente ficou firme, levou tempo, mas que chegou num ponto que a igreja aceitou o que é isso aqui. Sem comércio, sem exploração, sem luxo. Romarias aqui cada um traz seu alimento, porque senão não se vende nada e não se cobra nada. E não se pede dinheiro. Seu Piccoli é um dos que sempre está por aqui, recebendo as pessoas, conversando, narrando os milagres que teria presenciado. E quando tu fala em mistério, quando tu acha que tu entendeu ele, não, tu não entendeu tudo ele. Nunca vamos entender todo o mistério. E o mistério é tão verdadeiro que Nossa Senhora continua se manifestando aqui. Através das graças, através dos sinais, entendeu? Tá aí, olha que maravilha, né? Santuário de Nossa Senhora de Erechim, a terra da nossa irmã Cleci, né? Ela mora lá em Erechim.
Olha que maravilha, né? Então, assim, a gente vê que foi um lugar, né? É um lugar muito bonito. Nossa Senhora deixou muitos sinais, né? E aquela, né? Sempre há aquela perseguição da parte da igreja. Muitos sacerdotes, até mesmo bispos, eles nunca levaram assim a acreditar, né? Sempre desacreditando. E outros videntes Nossa Senhora também, né? Eles usavam aparelhos na mente para ver se era mentira, se era verdade. É uma certa perseguição que os próprios videntes tinham, né? Da própria igreja. Mas assim, a gente vê que os sinais estão aí por toda essa parte, diante dos nossos olhos, para nós vermos realmente o que Nossa Senhora está dizendo hoje nessas aparições e nas mensagens. 8h26 agora. Veja só, os padres, veja só como que os padres sempre perseguem. Ela pegou câncer, semelhança com o profeta também. Por que o profeta também foi? Ela ressuscitou. Eu vou ler umas mensagens dela que ela falou. Aqui no ano de 1945. Doroteia recebe esta incumbência, diz Senhor. Diz meu povo que reze o rosário em famílias. É a arma mais poderosa que deixou na terra. E em setembro, dia 14, ela disse assim: a mãe lhe passou o recado, repetido. Depois, 6 de janeiro do ano seguinte, meu filho onipotente está prestes a descarregar o justo severo castigo sobre os homens culpados na terra. Aqui, ó. Eis a mensagem da minha filha onipotente, penitência, ela diz, pelos pecadores. Não temas, reza muito, porque virá o dia em que os padres te excomungarão e te desprezarão e te negarão as minhas palavras. Não iludas, porque te respeitem. Em breve te desprezarão. Quem orienta o bispo é teu pároco, mas não com a verdade. E até lá tu tens que sofrer muito mais. Não tenhas medo. Eu estarei ao teu lado. Minha filha, dize ao teu pároco que no ano de 1956 eu vou te revelar o que fazer. O tempo do meu divino filho prometeu ao povo. Aqui eu marquei uns trechos da mensagem aqui, ó. Foi no ano 1945, bem antes do profeta. Nossa Senhora adverte: quantas mães que comungam sacrilamente, não querem observar os mandamentos, essas mães serão castigadas. Foi no dia 11 de fevereiro de 1946. Minha filha, eu quero que ensine ao meu povo a amar mais ao meu divino Filho Jesus crucificado, que respeite mais a Semana Santa. Dia 3/5 de 1946, ela disse: Nossa Senhora diz que o povo se converta e que me ame mais a Jesus crucificado. A cruz do Salvador é desprezada em toda parte do mundo. Isso naquele tempo. Desprezada em toda parte do mundo. Aqui, ó. Ter mais respeito na quaresma, principalmente na sexta-feira santa. Amar e respeitar a cruz desprezada. Aqui, ó. Ela fala sobre os comunistas. Não dormem para difundir as suas doutrinas, enganar o povo. Muitos cairão na infâmia por não ter instruções. Dia 3/5 de 1952. Nossa Senhora fala com tristeza sobre o aborto. As mães que matam mais que a própria guerra toda e matam mais, o aborto mata mais que todas as guerras e todas as doenças. Nossa Senhora novamente, desde o seu povo, povo que pouca fé, que vá à missa e confesse, e não há salvação sem confissão. Nossa Senhora fala sobre as famílias. O demônio está pondo a destruir as famílias e a sociedade. Que as famílias rezem o Santo Terço, o Santo Rosário. Com o coração está triste de ver tantas almas
se perderem e insiste na igreja onde haverá muitas conversões. Não temas, rezem muito, porque virá um dia em que os padres te excomungarão, te negarão as minhas mensagens. Tu tens que sofrer muito. Não temas, estarei contigo. Foi dia 14 de setembro de 1954. Que ela falou isso aqui, ó. Meu coração está triste ao ver tantas donzelas nas mais horríveis modas que só servem para envenenar o universo inteiro. Amai-vos uns aos outros e perdoai quem vos calunia. Então ela falou, já fala das modas, que não é só o profeta que falava, não. Naquela época, em 1950. Ela fala aqui, ó. Mais de uma vez Maria referiu a Doroteia sobre essas malditas modas que vestem diabolicamente homens, mulheres e a mocidade, todas lançadas pelo demônio. Eu me vejo forçada a deixar cair grande castigo sobre o meu povo. Maria tem toda a razão de condenar as modas de hoje. Já está muito evidente que milhões de diabos estão soltos.